Muito bem, estamos então começando o nosso segundo podcast, Saperialdi. Quem tiver interesse em saber a origem deste nome, pode consultar o nosso primeiro podcast. Ali está uma explicação acerca do nome adotado para esta forma de comunicação, que agora eu, como um professor aposentado da UFPEL, começo a trabalhar. E hoje, neste segundo podcast, com grande satisfação, recebo aqui no estúdio do Fábrica Podcast o prefeito da cidade de Pelotas, Fernando Stefano Marrone, meu conhecido de 40 e poucos anos, desde os tempos em que ele era um líder sindical, e de lá para cá sempre caminhamos no mesmo campo político e, independentemente disso, tenho uma grande satisfação pela pessoa que o Marrone é, pela figura humana que eu sempre me habituei a conhecer e conviver. E hoje vamos conversar, então, com o nosso prefeito. Do meu lado está o meu fiel escudeiro, que já apresentei também no primeiro podcast, que é meu filho, João Pedro, que é mestrando em História na nossa Universidade Federal. Para que tenham uma ideia mais precisa, o prefeito Fernando Marrone nasceu em 1956, casado com a também vereadora, hoje Miriam, já várias vezes vereadora, Miriam Marrone, e pai da Otávia e da Camila, ou da Camila e da Otávia, nessa ordem, e avô, não é? Da Maria Eduarda e do João. Engenheiro eletricista e servidor, como eu, da Universidade Federal de Pelotas. Começou a sua trajetória política nos anos 80, quando tivemos a oportunidade de nos conhecer, e trabalhou, não é, com muito afinco. Eu lembro bem daqueles tempos difíceis, não tão distintos do de hoje, dos tempos de hoje, mas com outras características, né? Presidiu entre 87 e 91 a Associação de Servidores da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Concorreu em 92 pelo PT a vereador e elegeu-se deputado federal em 98, com mais de 47 mil votos. O quinto mais votado do Partido dos Trabalhadores. 2000 trocou a Câmara dos Deputados pela Prefeitura, foi nosso prefeito também no início deste milênio, não é? E, enfim, teve várias, não vou aqui citar, o currículo do Marrone é muito extenso, não é? E agora retornou, já foi deputado federal, não é? E agora retornou à condição de capitão, como administrador. Nada a confundir com outro capitão, né? Capitão da cidade, o nosso administrador de Pelotas, Fernando Marrone. Tudo bem, Marrone? Uma boa noite, muito bem, muito obrigado por esse convite, mas não veio o prefeito aqui conversar contigo, veio o amigo, o companheiro, né? Com muita alegria, né, que vamos poder fazer essa conversa aqui. Despido do cargo de prefeito, só o amigo, o cidadão de Pelotas, Fernando Marrone. Está muito bem, está muito bem. Aliás, é esse o propósito realmente da nossa conversa, porque para te perguntarem sobre a cidade, tem outros que fazem, tá? Eu queria conversar um pouco sobre questões políticas que têm uma relação direta com o nosso podcast, onde tratamos de assuntos de filosofia, de ciência política, de sociologia, de filosofia do direito. Claro, não do ponto de vista estritamente acadêmico. O nosso prefeito não é um acadêmico, mas é alguém que viveu durante grande parte da sua vida adulta, para não dizer praticamente toda a sua vida adulta, vinculado a ideias políticas, a práticas políticas, a opções políticas, enfim, tem uma vida política. E isso é de profunda importância para que nós conheçamos como é que uma
cabeça de um político, não é, pode funcionar, especialmente de um político que pertence ao seu quadrante ideológico, que pertence à sua maneira de compreender o mundo e as coisas do mundo. Todos temos uma forma de compreender o mundo e as coisas do mundo, Marrone. Com certeza. Eu também vou fazer a minha fala agora. Eu queria agradecer muito o senhor pela presença aqui, né? E queria também continuar a fala do meu pai, né? Que eu acho interessante também ter um diálogo para além da academia, né? Que às vezes ela está muito fechada, ela está muito voltada apenas para si mesma, né? E ter a presença de alguém como o senhor, né? Que tem uma carreira, uma história com a política tão longa, né? E tão constante, eu acho que agrega muito em qualquer tipo de conversa voltado para uma questão mais de reflexão, uma questão mais filosófica. Então eu queria agradecer muito por ter aceitado o convite. Eu acho que tem muito a colaborar com a nossa conversa e com o nosso projeto aqui do Saperialdi. Obrigado, querido. Marrone, eu tenho notado, assim, não sei se isso tu também percebes, eu noto que existe uma certa insatisfação mesmo por parte da esquerda brasileira, nesses tempos muito difíceis, onde se cultivou, do meu ponto de vista, uma falsa polarização. Não há uma polarização, no sentido que se utiliza a palavra, não é? Cultivou-se isto até como uma espécie de estratégia política, não é? Depois voltarei a falar sobre essa questão da polarização contigo. Mas o que se vê é que se está tendo um certo incômodo de por que o governo federal não faz mais uso da SECOM, por exemplo, né, da Secretaria de Comunicação, para colocar a face da República, da direção da República, ou a própria face do Lula, os seus ministros, nos meios que não sejam os alternativos, digamos assim, mas na imprensa oficial, sem que seja por entrevistas, né? Onde o presidente vá e diga, olha, está acontecendo isso, para evitar que, por exemplo, como nós estamos vendo, tenhamos, eu vi hoje essa pesquisa, 35% dos brasileiros acreditam que a culpa da taxação americana nos produtos brasileiros é do presidente Lula, né? Então, eu acho que falta um pouco uma chegada assim, para esclarecer algumas coisas à população. Aqui em Pelotas, Marrone, como é que a prefeitura, por exemplo, se comunica com o povo? Tem algum canal? Tu pretendes fazer alguma coisa mais direta? Claro que as formas são diferentes, mas como tu és do partido do presidente, não é? Talvez tenhas também essa percepção de que falta uma comunicação por alguns outros meios. Uhum. Ou é um equívoco meu? Não sei como é que tu vês isso, Marrone. Assim, o tema da comunicação hoje no mundo é muito complicado. Primeiro porque nós estamos submetidos a uma ditadura de big techs. São elas, né, que determinam o que cada um vai ver na sua rede social, né? Agora, todo esse escândalo, né, que aparece, que eu acho equivocado, né? Prenderam 2 e está tudo bem, vão fazer uma lei no Congresso e etc. Não é isso, né? O que se inaugurou, né, de um tempo para cá no mundo é uma ditadura das big techs, né? E elas é que controlam a informação. E os veículos de comunicação oficiais que nós temos no país, Folha de São Paulo, Globo, Rede Globo, Estadão, são anti-Lula, né? Então, bom, não há como fazer uma comunicação de massa, né, pelos veículos oficiais, e particularmente porque a TV hoje não é mais um instrumento de comunicação, né? Ela não tem a força que ela tinha e a influência que tinha, né? Claro, todos juntos, né, são os representantes da fala das oligarquias, a fala, né, do controle do capital e etc. A bolsa vai subir, a bolsa vai cair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E
E este ataque que o Brasil está sofrendo pelo governo americano não é nenhum ataque, digamos assim, né, por conta dessa encrenca de Bolsonaro e etc., porque não há uma compreensão no mundo inteiro de que, bom, as instituições são independentes, é assim que se constitui a democracia, o Estado de Direito, a independência dos poderes, o que o presidente tem a ver com o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Uma interferência, é um ataque, não é uma declaração de guerra. Nós precisamos estar conscientes disso. Há uma declaração de guerra, né, dos Estados Unidos em relação ao Brasil e à América Latina como um todo. Agora botou tropas para, né, vou combater o narcotráfico. Se jogaram uma bomba na favela, né, na favela da Rocinha de uma fragata americana, é para combater o narcotráfico. Né? Então, assim, é uma declaração de guerra. Não foi uma taxação, foi uma sanção, como fez com a Índia, a mesma sanção, onde os Estados Unidos têm grandes interesses. Foi lá, 200 anos de relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, uma balança comercial desequilibradíssima para o lado do Brasil, quer dizer, eles só ganham dinheiro conosco, né? 400 bilhões nos últimos 10 anos, coisas dessa natureza. Então, não é um ataque econômico, não é um ataque por interesses comerciais, é um ataque porque ele é o líder da extrema-direita hoje no mundo. Ele é. Né? É o Trump. E o Lula é o líder da esquerda, do centro-esquerda, da democracia, que levanta as bandeiras contra a fome do planeta, da democracia. Nós temos que reorganizar a ONU. Há quantos anos nós falamos sobre isso, de uma nova governança mundial? E o Trump, né, o império em ruínas, perdeu a corrida tecnológica, perdeu a corrida industrial, né, não tem mais as reservas que tinha, e sempre foi assim. Durante todos os últimos 80 anos, o Império Americano interviu em qualquer país para explorá-lo, tirar as suas riquezas naturais e usufruir disso. Né? E agora é uma guerra aberta. Né? Aí, não, uma guerra por causa do BRICS. Também. Né? É isso. Né? Os países do sul global decidiram que nós não vamos mais ficar sobre o tacão americano, nem sobre, né, o dólar, que não tem lastro. Né? O dólar não tem lastro, é isso. Né? Então, assim, é uma guerra. Então, a comunicação do governo, eu acho que está sendo, né, assim, bastante ofensiva. Né? O Lula tem hoje uma referência no mundo inteiro como aquele que, né, quer preservar sua soberania, tem os seus recursos naturais, tem um país, né, que é uma riqueza imensurável, que pode fazer a transição energética, pode alimentar o mundo, tem água suficiente para o que quiser fazer e se desenvolve tecnologicamente. Não, né? E curiosamente, a gente vê que os indicadores econômicos, eles vão muito bem. E a maneira como se noticia esses indicadores sempre tem um contraponto por parte da chamada empresa oficial, da imprensa corporativa, hegemônica. Né? Essa imprensa corporativa, hegemônica, ela sempre tem um outro dado que, como contraponto à notícia altamente favorável, ela desconstitui o fulgor daquela bela notícia para colocar as coisas assim como se fosse sem o vulto que teriam que ter. Utiliza um contraste, né? Um contraste. Tem um outro lado. É verdade. E o que eu acho que a gente está vendo, Fernando, primeiro, eu acho que a concentração de renda nunca esteve tão situada em mãos de tão poucas pessoas como nós temos visto no século XXI. Se nós formos olhar o Vale do Silício, por exemplo, nos Estados Unidos, onde estão a grande maioria das Big Techs, já que tu falaste nelas, nós vamos ver que, de certa maneira, a partir desta pequena expressão geográfica do mundo, ali, próximo à Califórnia, ou dentro da Califórnia, no Vale do Silício mesmo, ali se delibera como é que o mundo vai ser. Não?
É muito ou pouca se tenta gente. delinear como enquadrar o mundo, né, sobre uma governança global das big techs. É lógico, não é? É lógico. É quem dita a cultura, o costume, os padrões, o comércio, né? A formação da subjetividade humana Isso. está se dando a partir das redes sociais, que tem por lá todo um planejamento estratégico de algoritmos que funcionam nesse sentido. O algoritmo ele é feito para exclusão, ele não é feito para democracia. Não. No algoritmo, o outro não pode existir. Exato. Então é lógico que tu crias, por isso talvez até eu tenha dito a ti, e a minha compreensão, nós temos uma falsa polarização. Uma polarização criada artificialmente mediante método. Isso. Ou seja, tu cultivas o inimigo para o inimigo te detestar e tu passas também a sofrer tantos ataques e começa a detestar o outro. Claro. E aí cria-se esse tipo de cisânia entre uma população inteira, onde as famílias se são afetadas, parentes são afastados do convívio, amigos antigos são afastados, porque nós ficamos nessa guerra que é cultivada não por nós, mas por quem está formando o padrão da subjetividade humana mediante método e consciência, a favor do dinheiro. A favor do dinheiro. Quanto mais se cria o chamado engagement, esse engajamento a partir de redes sociais, mais aumenta o volume e a tensão entre essas bolhas que se formam, etc. Então, eu fico pensando, Marrone, que isso chega até as prefeituras. Chega. Que é o lugar onde, eu tenho grande parte de mim, sou um municipalista, é onde a gente vive. O país é, de certa forma, uma abstração aos olhos, o Estado-membro é uma abstração aos olhos, a cidade a gente vê. Tá? A gente mora nas cidades. Então, isso que é programado lá longe, lá no outro lado do mundo, por uma elite econômica riquíssima, né? Riqueza planetária, assim, Sim. vai afetando de tal maneira a maneira como as pessoas compreendem o mundo, que, de repente, um prefeito de uma cidade do sul do Brasil pode, em função dessa disseminação de uma incapacidade de entendimento das coisas mais básicas, sofrer ataques que não estão pautados na realidade, mas na imaginação do que possa ser a realidade. Tu sentes isso na tua gestão aqui, Tia, que Não, claro. as redes sociais formam uma compreensão do PT, do prefeito do PT, da esquerda como um todo? Primeiro que o PT é uma marca, né, que desde o seu nascedouro é combatida, né, pelas oligarquias, né, pelo status quo, etc., pelo establishment, né, porque, bom, e durante 10 anos nós fomos banidos praticamente, desde o impeachment da Dilma, né, desde que assumimos a presidência da República, é o mensalão, é o não sei o quê, não mostrado sei o quê. Naquele canos, na Petrobras, né, nos símbolos brasileiros, né, cujo objetivo era a destruição da indústria nacional, né, um ataque americano à indústria nacional, porque as nossas empresas fizeram um aeroporto em Miami, fizeram na África, fizeram, né, portos em Cuba, e etc. Bom, isso não serve, né? Então tem que liquidar essa indústria, né, de base e tal, brasileira, né? E depois ficou um tempo banido da política, não podia andar de camisa vermelha. E dentro da família, se um era petista, o outro era do outro lado, saiu no tapa praticamente, né? A sociedade foi, né, se chocando. Não que fosse se polarizando, na minha opinião, foi se politizando. Politizando. Então, hoje, a extrema-direita tem, né, um espectro de extrema-direita mesmo, de pensamento conservador, fascista, racista, né, antipobre. A elite brasileira odeia pobre, odeia o Brasil. Eles odeiam o Brasil. Né? Isso fica muito claro num livro que recentemente eu li, chamado Aporofobia, da Della Cortina, que significa o horror a pobre, né? A fobia a pobre. Exatamente. Então, assim, né, o PT é muito marcado por isso e é atacado, mas
outro conceito, que a sociedade brasileira é conservadora. A sociedade brasileira nunca foi conservadora. O povo brasileiro nunca foi conservador. O povo brasileiro foi do PTB, depois foi do PMDB, depois foi do PT, e vem no... As últimas eleições, depois que o presidente Lula começou a disputar a eleição, que o PT começou a disputar a eleição nacional, ou é primeiro ou é segundo, sendo que ganhou 5 e não foi permitido disputar as outras eleições. Né? Pelo um golpe institucional, prisão, etc., lawfare, né? Golpe na Dilma. O golpe na Dilma foi articulado pelos democratas americanos, Obama. Então, nós não temos nenhuma ilusão sobre os interesses do Império na América Latina e particularmente no Brasil. Né? O papel então, da China nisso aí, tu vês como aquele que deflagra? Claro, assim, ó, no município, qualquer coisa que o prefeito, né, vá cumprir a lei, parece que ele está cometendo um crime contra a sociedade. Né? Eu vou cumprir a lei. Poxa, todo mundo quer que se cumpra a lei para o outro. Para ele, sim, não, jamais. Né? Então é muito difícil isso. E os ataques são proporcionais a esta execução, digamos assim, né? da gestão, o que tem que ser regrado, né? O que não tem que ser regrado, o que não pode, o que pode. Isto implica em grandes tensões, né, no meio econômico da cidade, no meio político da cidade, e os ataques vêm assim. Né? Hoje em dia, fazer um ataque, basta ter um celular na mão e dizer, olha, o prefeito não cumpriu a lei, foi viajar para Montevidéu e não pediu permissão à Câmara. Impeachment no prefeito. Já sofri isso. Já sofri 2 ou 3 pedidos de impeachment de advogados vereadores. Que conhecem a lei, que sabem que não é assim. Né? Então, que falseiam a verdade publicamente no cargo institucional. Então, esse é o drama que nós vivemos na sociedade. A verdade é a minha, a outra, e a minha bolha. Essa é a verdade do outro é a bolha do outro. Não há né, essa interlocução. Por quê? Porque nós temos uma arma. A arma da extrema-direita é a mentira e a violência. Não tem outra. Olha o que o Trump fala, gente. E o outro não pode existir, né, Marrone? Olha o que o outro fala. Vocês veem demais para nós. Não é assim. Né? É mentira. Né? O Brasil não diminui o desmatamento. Vamos sancionar o Brasil. É uma mentira. Para quê? Para ter um pretexto de fazer esses ataques cujo interesse é, né, a cultura americana. A América Latina é o quintal dos Estados Unidos e acabou. Né? Isso é algo que eu também... Isso não é mais assim, por influência, né? Primeiro por elevação da consciência soberana do país e as oportunidades que o país tem hoje. Há bem pouco tempo atrás, se tivéssemos uma sanção de 50% dos Estados Unidos, quebrava a economia brasileira. Tal era a dependência. Hoje não. É 12% que nós exportamos para eles. 4% foram os que foram sancionados. 8% não foi sancionado, só foi 4% sancionado. E desses 4%, né, é possível abrir outros mercados, etc. Então, do ponto de vista econômico, esse fuzuê que faz, porque isso, porque aquilo, é marolinha na economia brasileira. E o presidente respondeu, 30 bilhões para segurar os empregos e as empresas brasileiras até que a gente consiga outros mercados. E ponto. Né? Não vamos submeter a soberania brasileira aos caprichos do imperialismo. Por quê? Porque se sabe, eles abriram uma guerra. A ultradireita, né? O comandante da ultradireita no mundo, que é Donald Trump, ataca o país e declara guerra contra o país e não quer conversa, não quer negociação, não quer nada. Né? E usa esta figura inominável, né? Que está sendo julgada como, né, um joguete para os interesses americanos. Não tem interesse de Bolsonaro nenhum nesse negócio, ou coisa parecida. Tem interesse da extrema-direita, de ter um país, né, que tem um país, um presidente que vá lá e diga, temos interesse... Presidente tem o máximo interesse em explorar a Amazônia com os Estados Unidos.
E mesmo assim, Marrone, se tu fores ver, mesmo diante deste ímpeto que independeria da família do Bolsonaro, do inominável, né, para não dar palco, né? Mesmo assim, se nós formos ver, nós temos as figuras nacionais, né, que se envolvem neste calabar, né, neste traidor da pátria, né, que está lá nos Estados Unidos, de tudo fazendo para piorar a situação, ainda que não seja por força dele que as coisas possam ficar melhores ou piores, mas são utilizados como idiotas úteis, né? E, de alguma maneira, nós criamos aqui, dentro do Congresso Nacional, um volume expressivo que está pronto para qualquer momento tentar o golpe. Quer dizer, agora essa ocupação lá do Congresso Nacional, mas esses sujeitos aí que estavam pedindo anistia, etc. e tal, né? Mas as medidas contra aquele que fala fora daqui contra nós não são tomadas com o rigor que deveriam ser, né? Sim. Acho que o destino dele está traçado também, mas cedo ou mais tarde ele vai cair na malha legal, não resta a menor dúvida, né? Como o pai dele já caiu, como os irmãos provavelmente cairão, né? E isso será uma das formas que não vai matar o bolsonarismo, que até falava com um colega professor de ciência política, é um vocábulo que não se sabe exatamente o que quer dizer. O que é ser um bolsonarista? Porque o Bolsonaro não parece dele derivar ideias, a não ser violências, má educação, grosserias, né, brutalidades, ameaças. É um sujeito que condensa em si, como poucos, aquilo que se consideraria ausência de valor, de importância coletiva. Pelo contrário, né? É um sujeito altamente voltado a si próprio, para salvar a si mesmo e sua família. Tu ias falar? Não, eu queria também aproveitar essa discussão que a gente está tendo com relação às big techs, né, com essa relação que a subjetividade da sociedade está sendo moldada de acordo com interesses de poucos, né, do Vale do Silício. E eu também queria perguntar com relação, como o senhor já tem uma longa história com sindicatos, né? Eu queria ter uma ideia de como que o senhor pensa o futuro, assim, da política brasileira, principalmente a política do trabalhador, né? Com a questão dessa, que hoje em dia está na moda o termo, né? Dessa uberização, né? Dessa fragmentação de ideias que se vê muito com as redes sociais, também muito influenciado novamente pelas big techs, com esses algoritmos que acabam isolando as pessoas em certas bolhas. E também, com o passar do tempo, se nota, né? Se for avaliar de década em década, cada vez menor o poder dos sindicatos com relação a vários trabalhos, assim. Eu queria saber um pouco o que o senhor acha dessa falta de tato, assim, que os sindicatos andam tendo hoje em dia com relação enfim, com essa uberização do trabalho, por assim dizer. Isso também eu acho assim, né, um pouco disso que aconteceu a partir do consenso de Washington, do neoliberalismo, e o Bolsonaro não é novo, o Bolsonaro é o Collor de ontem, igual, grosseiro, né, desbocado, não sei o quê, e a favor dos descamisados. Esse foi o Collor, a favor dos descamisados. E contra os marajás, lembra? Contra os marajás. Chegou num ponto num debate frente a frente, ele dizer ao Lula, tu tem um 13-1 melhor que o meu. Ele era dono de uma rede de rádio e televisão. Né? E dizer uma coisa dessa, uma fake news ao vivo. Então isso não é novo. Né? Então, assim, e isso vem de desorganizar a sociedade e de tornar o cidadão empreendedor de si mesmo. E o indivíduo como centro do universo né? e o lobo, o homem lobo do homem. Não é? Sim. Que Homo homini lupus. Isso. Né? Então, assim, isso se teve uma grande resistência no Brasil até que o Temer fez a ruptura na ponte para o futuro.
PMDB lançou a ponte, foi, temos que dar um golpe aqui, e aqui vai ser assim. Vamos mudar o negócio do petróleo, que é partilha, vamos mudar para concessão de novo, e agora apareceu os grandes poços de petróleo que a Total achou por aí, né? Sim, sim. Comprou por 4, não sei quantos bi, vale 800 bilhões. É uma fortuna. Foi assim. Então, essa era uma coisa, vamos botar a mão no petróleo brasileiro, vamos acabar com esse negócio de resistência dos trabalhadores, quebrar o sindicato, não ter mais fonte de financiamento, não, etc. O imposto sindical, né? acabou. Imposto sindical filiação, e tal. Filiação voluntária. E o combate às organizações sociais da sociedade, né? O combate à democracia, porque foi todo o tempo um combate à democracia. Sim, sim. Porque se previa que não ia sair do poder, que tudo, né, estariam incólume, né, durante todo esse período, e destruíram essas organizações que estão se reinventando. Sim. Mas também tem esta outra particularidade, o mundo do trabalho mudou. As relações, né, as relações econômicas daquilo que se entende por trabalho mudou. Até certo ponto, né, porque... Imagina quando nós éramos jovens, se esse estúdio ia existir, né? O podcast. Exato. Né? Então, assim, mas não que os trabalhadores não continuem resistindo e lutando. Sim. O fato dos motoboys se reunirem, né, protestarem, não sei o quê, ir para a rua, é uma forma de inconformismo com a falta de direitos, né? Sim, com a falta da proteção do Estado. A mesma coisa são os Ubers, né? Quando o governo lançou... Vamos fazer aqui uma base tipo MEI para que vocês tenham uma proteção social, tenham seguro, tenham direito à aposentadoria. Qual foi a fake news e a bomba que veio das Big Techs? Né? Querem cobrar mais imposto do pessoal que é Uber, do pessoal que é motoboy, etc. E mais, CLT virou palavrão. Virou pejorativo. Sim. Sai daí, CLT. Uhum. Entendeu? Como se fosse uma coisa horrorosa ser uma CLT. Né? Então, assim, esses ataques, eles se consolidam, né, no imaginário, porque eles dirigem as lutas da direita, dos trabalhadores. Né? Quando o trabalhador se revolta, a direita vai lá e tenta dirigir, né, ao seu interesse. Então, assim, né, é próprio do mundo que nós estamos vivendo também, né, novas organizações para resistência, etc. Está muito bem, eu concordo perfeitamente com isso. E noto que aquilo que o Darcy Ribeiro já mencionava, que se trata de um projeto da direita, né? Não se trata de alguma coisa tão casual, né? Uma coisa planejada, né? De longa data. Né? Me lembro, na época de uma interferência mais direta dos Estados Unidos aqui na América Latina, os governos que ele instalou. Né? Claro. Instalou no Uruguai, Argentina, Paraguai, Brasil, né? E nós tivemos o Chile. Tivemos essas ditaduras terríveis. Terríveis, né? Sanguinárias. Lembro perfeitamente disso. Agora, parece um pouco mais sutil, não é? Porque agora, de alguma maneira, a economia se movimenta sem que as pessoas precisam se locomover tanto, se ir a tal lugar. Tu pode fazer as coisas por máquinas, né? Esta hipercomunicação também tornou mais fácil uma drenagem mais imediata de riquezas do mundo, né? Tu podes tirar facilmente, né, o teu dinheiro num determinado país que auxilia profundamente a vida das pessoas lá dentro, né? E isso ocorre com uma grande facilidade tecnológica. Eu não sei, Marrone, qual é a tua opinião sobre a tua época como sindicalista, onde havia uma tutela legal dos sindicatos, e aquilo que, a partir do Temer, com o desmoronamento da legislação trabalhista, se tornaram os sindicatos, se tornaram o que podem ser, ou seja, com pessoas que são filiadas voluntariamente, porque não tem mais imposto sindical. Sim. E como é que nós conseguimos formar, a teu ver, forças coletivas de enfrentamento?
favorecíamos pelos sindicatos as passeatas, os comícios. Isso. Agora, como é que nós estamos, tia? Mas isso vem acontecendo no mundo, né? Grandes passeatas, grandes mobilizações, né? Que estão agora mesmo sobre o tema do genocídio na Palestina. É impressionante as mobilizações no mundo. Nos Estados Unidos, contra o Trump, é toda hora, né? Mas os sindicatos fora. Mas é outro tipo, né? Pois é. de relação. Como é que tu vês isso? Porque, assim, vamos lá, quando o presidente Lula começou a militar, ele tinha 25 mil trabalhadores na fábrica dele. Na fábrica dele. Né? O ABC foi o grande start do sindicalismo contemporâneo no Brasil. Os bancários, né? O que tinha de bancário. Né? E olha os exemplos aí, o Olívio Dutra, né, que veio dos sindicatos bancários, grandes sindicatos bancários do Rio, de São Paulo, etc., de Minas. Eram grandes sindicatos fortes, os metalúrgicos eram muito fortes. Os sindicatos dos eletricitários, porque era uma empresa nacional. Né? Então era uma força enorme. Né? Esses sindicatos todos, eles desapareceram porque as categorias desapareceram. Sim. Né? Migraram para outras pontas. Né? Então hoje o robô lá monta o automóvel praticamente sem a mão humana. Né? Então aquele não reclama, não paga 13º, não paga férias, não tem nada. Tu acha que foi um golpe de morte a desobrigação do imposto sindical? Foi um golpe de morte. Porque era uma cultura e uma forma de manter os sindicatos. Mas também tem o encolhimento das grandes categorias sindicalizadas que fizeram o movimento sindical no país. Mas não foi só o movimento sindical que mudou a política no país. Né? Foi a intelectualidade, foram as comunidades eclesiais de base, os comunistas, né? Os anarquistas, todos se reuniram num campo, né? Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas, né, constituíram esta força política nos movimentos sociais, nos sindicatos. Movimentos sociais não, basicamente sindicatos. Hoje os movimentos são outros. É o movimento da mulher, é o movimento de LGBT, é o movimento dos animais, etc. São vários movimentos que não cabem mais naquelas estruturas. Todas porque a gente sempre da ideia de luta de classes. Isso. Agora são as questões identitárias. Exatamente. Né? Então também tem essa migração. E é curioso que coisas que acontecem hoje a gente não conseguia fazer em outros momentos. Sim, né? Sim. Deu um problema, bota ali, vamos se reunir, os grupos, no outro dia está todo mundo ali naquela atividade, naquela ação. Né? E isso não acontece só com a organização da luta de classe, da luta política. O outro dia aqui na Baronesa, né? Eu estava passeando na Baronesa, quando eu vi a gurizada toda com aquele anime, né? Os cosplays. E aí eu fui ali e tal, fiquei conversando com ele. E disse, como é que vocês fazem isso? Não, ontem um grupo se reuniu, passou para outro grupo, e o encontro era aqui hoje à tarde. E estava tudo lá, mas um monte de gente, né? Um monte de... Eu já tive a oportunidade de ver pessoas que parecem super-heróis. Isso. E em seguida, ali do lado, estavam outros jovens K-pops. Ou seja, uma cultura lá da Coreia, né? E eles reunidos na praça e com a música ali dançando e tal, não sei o quê. Então eu digo assim, que fantástico que esta ferramenta nos possibilita, mas né, ela também não é a tecnologia, né? É o comando dessa tecnologia que interfere nas relações sociais, né? Então eu acho que tem outras formas de organização. Tem vários, né, cientistas políticos hoje, enfim, que diz que a gente não está numa era de mudança, que a gente está numa mudança de era, que é uma coisa bem mais difícil, mais profunda. Né? Que o trabalho, nós vamos nos livrar do trabalho como queria o Marx, não é? Desde que, evidentemente, nós consigamos fazer com que tenhamos condições de sobreviver no ócio, né? Exatamente. Porque daqui a pouco tu largas todo o pessoal do ócio numa pobreza extrema, acabou o trabalho, mas continua. Aí a outra é a questão da distribuição da renda. Porque hoje, teoricamente, né,
Nós nos livramos da peste, da fome, né? E da guerra, ainda que o mundo esteja em guerra. Mas, né, não é mais digamos assim, um fantasma do ser humano a fome, não é um fantasma, né, a peste, porque, né, olha aí o que foi o coronavírus, em 3 meses se desenvolveu uma vacina, antes impensável. Né? Então, assim, tem alimento para o mundo inteiro? Tem. Tem condições de ter ciência para proteger das grandes pestes? Tem. Né? E a guerra é evitável. Né? É meia dúzia que pensa continua, né, fazendo guerra, mas não é uma prática da humanidade. Nós estamos diante, Fernando Marrone, nós estamos diante de um tipo de figura política que já tinha assumido. Porque nós ainda temos reis no mundo. Alguns deles ativos. O rei da Tailândia, né, por exemplo, é um rei ativo, não é decorativo como o da Inglaterra. Mas desapareceram os imperadores. O próprio Japão tem um imperador, mas é um imperador que se submete a uma tradição, etc. Agora, o Trump, ele está tendo atitudes de como eram os imperadores no sentido conceitual da palavra. Ele quer dominar o mundo a partir dele próprio, né, estabelecendo como é que o mundo tem que viver de acordo com o que ele quer. Né? Isso é um temperamento de imperador, nem os reis são assim. Ele levou a devida resposta do presidente Lula. Pois é. Né, que ele não é imperador do mundo. Sim, sim. Mas eu penso que esta atitude, né, do Trump, né, dos americanos de forma geral, assim, o jus esperneante de o fim de um império. Tu achas que estamos assistindo o fim do Império Americano? O fim do Império. Pois é, esse é um assunto interessante. O PIB da China é 25% maior que o PIB americano, hoje. Tu achas que o papel da China... Sim, né? A corrida tecnológica, a China ganhou. A corrida da transição energética, a China está na frente. E não tem nenhuma, né? Nunca teve. Né? A China é uma sociedade que nunca teve nenhuma ambição de conquista territorial. Nunca, jamais. Não é? Verdade. E diz isso, e verbaliza isso. O Xi Jinping disse, nós queremos um mundo organizado onde que a gente possa transferir, né, o que a gente acumulou aqui, os benefícios, etc., e tirar o mundo dessa... Né, tirar esta parte do mundo que ainda vive na extrema pobreza, que é possível, né? Sim, isso eu acho interessante também falar sobre essa questão, né, como que a China está cada vez mais tomando espaço, seja economicamente, politicamente, em cima dos Estados Unidos, né, que muitos estão falando, como o pai comentou, né, que é um império em decadência. E se nota também os ataques que o Brasil, né, sofreu em cima, claro que utilizaram o não nominável, assim, mas também tem muita função. Os Estados Unidos é contra o BRICS, aí também o PIX também, eles não querem manter a questão do PIX, assim, e eu queria saber também como que dentro do Brasil, né, do Congresso, tem muitos senadores que são a favor que na verdade o Trump tem que tomar as rédeas do Brasil, que o Bolsonaro está sofrendo perseguição, e eu gostaria de saber, seu prefeito, como que o governo Lula pode, vai ser através do voto, vai ser através das próximas eleições, como que o Congresso e o governo federal eles podem talvez chegar a algum acordo, ou realmente tenha que ocorrer algo mais radical, assim, porque realmente é algo que é muito difícil para mim ver como que tendo dentro do Congresso pessoas a favor do Trump, eu acho muito difícil ter qualquer política pública que possa ser aprovada que supere essa questão do Trump, que finalmente aquela pauta de soberania nacional seja, não digo unânime que vai ser, mas que pelo menos possa tomar um rumo maior, tomar uma disseminação maior, por causa que é muito difícil o diálogo entre o governo federal e o Congresso. PIX e... qual foi o outro X que tu falou?
BRICS e PICS. Né? Primeiro, o BRICS... A China tem algo superior ao PICS, né? Que é com a mão. É com a mão. Assim, o BRICS, ele não é um tratado de, digamos assim, como se fosse a União Europeia, de moeda única, de leis únicas, etc. Não, o BRICS é uma relação comercial sul-sul. Né? Sim. Por quê? Porque é onde se identifica no mundo, né, o futuro do mundo. É a África, é a América Latina, né, é a China, etc. Né? A Europa são os chihuahuas desdentados hoje. Né? Faz guerra por procuração, o Trump manda eles pagar as armas lá para a Ucrânia, o interesse não é da União Europeia, esse tal de interesse da OTAN, o interesse americano, né? Desde o início, né? Desde o início da do seu polo antagônico militarmente, que é a Rússia. Sim. E hoje o protagonismo político do mundo, né? O que o Trump fez agora foi resgatar, né, o Putin, que estava banido da política mundial e ameaçado de ser preso em qualquer país porque fazia guerra. E ele chegou lá como vitorioso da guerra. Eu ganhei a guerra, eu tenho os territórios e eu não vou entregar. E vocês não vão botar mais míssil, a OTAN não vai, a Ucrânia não vai entrar na OTAN e vocês não vão botar míssil nas minhas costas. Esse é o acordo, digamos assim, de paz para o futuro. Não é a guerrinha lá do terceirizada do Zelensky, que matou mais de 1 milhão de jovens, pegando gente dentro do bar, dentro da escola e botando para o front para morrer. E houve um cultivo, genocídio. Houve um cultivo muito grande de uma imagem positiva do Zelensky para criticar-se o autoritarismo do Putin. O Zelensky foi imposto. O Zelensky deu um golpe de Estado. Ele não tem mais mandato há 2 anos, venceu o mandato dele. Só se mantém por causa da guerra. É como o Netanyahu. Quando vão perder, vamos manter uma guerra aqui. Uma guerra terceirizada e por procuração. Né? Então, assim, o antagônico militar, né, digamos, seria a Rússia. E o antagônico econômico do mundo é o sul global. Né? É onde estão as terras raras, onde estão os minerais, onde está a água, onde está, né, onde estão as florestas, etc. É o futuro para a humanidade, porque nós vemos uma grande crise, é a crise ambiental. Não, essa sim. Né? E esse sul global acrescido das novas políticas chinesas também se verifica uma preocupação absolutamente distinta daquilo que se refere aos Estados Unidos e boa parte dos países da Europa, né? Que esses países do BRICS, né, e as novas políticas da China, que está no BRICS, são a favor da preservação ambiental. Não, sem então, dúvida. aí já há um contraste violento com o Trump, que tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. A mais violenta transição energética em curso no mundo hoje é chinesa. É chinesa. Nós temos 85% da nossa matriz limpa, mas é por natureza. Né? Desde sempre nós construímos hidrelétrica, nós temos essas possibilidades, etc., e agregando agora solar, eólica, etc., nós estamos na ponta. Agora, a China não, a China é do carvão para... Né? Então, isso é uma mudança... É assim, fóssil? Não? É uma mudança radical. E o PIX é o interesse das Big Techs. Né? Porque o Pix é gratuito, não paga para ninguém para fazer as suas... É um negócio, assim, é uma tecnologia de ponta. Só falta ser igual a chinesa, que é, né, pela mão ou pela imagem. Engraçado que não se menciona. Porque ele é contra o Pix, que vai afetar o American Express, vai afetar a Visa, o Master. Mas é a China. Por que não compra briga com a China? Não dá. Então, claro. Então, assim, o Sul Global tem muito a ganhar nessas relações, né? As relações comerciais e nas relações políticas também. E o Trump, eu me lembro, ali no meio do mandato do Biden, quando os BRICS fizeram um movimento mais forte, dizendo que poderiam, né,
trabalhar com moedas alternativas, o Biden não falou nada, mas o Trump foi para a imprensa e disse: perder o padrão dólar é perder a terceira guerra. Ou seja, nós estamos em guerra e eles vão perder a terceira guerra. Que é, por quê? Sim. Porque os países não vão mais se submeter a um padrão que não tem lastro, né? Sim, não tem lastro econômico. Não, né? E isso foi do Nixon para cá. Se desvinculou do ouro. Foi do Nixon para cá. Olha, a partir de agora não precisa ter mais reserva em ouro. O dólar é o dólar e vale tanto. Né? E eu posso emitir quantos dólares eu quiser, né? Que é o maior endividamento do planeta. Então, né? E esse é o jogo do poder. Ninguém pode enfrentar isso. Não pode. Agora pode. Agora pode. Por quê? Porque agora, né, domina o processo industrial, domina a produção agrícola, esses países dominam os minérios, as terras raras, dominam o que tem de importância para a tecnologia do futuro. Pois é, essa expressão, Marrone, terras raras, que a gente começou a ouvir agora, não é? Que tem esses minérios que são escassos no mundo, e nós temos essas terras raras aqui, isso está na menina dos olhos do Trump também, evidente. Tudo. Evidente. Eu não sei se tu... Não, o acordo que ele quer, né? Sim, é lógico. O acordo que ele quer para a Ucrânia é o seguinte, claro. Isso mesmo, a Ucrânia o Putin, Zaporizhzhia, Donbass, a outra, a Crimeia. Isto aqui, esses aqui fizeram plebiscito. Teve plebiscito, deu 90% que quer ser russo. Então tá, esses três aí, tem minérios, terras raras, tá tudo lá. Esse aí fica contigo. Mas o Zelensky vai ter que abrir para as empresas americanas explorar o território na mineração do outro lado. Por quê? Porque a agricultura da Ucrânia é Bloomberg. É dono de todas as terras. Então, a Ucrânia, o que ela tem está no subsolo, está na mineração que o Trump quer minerar. Né? Então, tá, o Putin, fica aí com as tuas províncias, né? E nós vamos minerar aqui, vamos fazer um acordo de paz, etc., parar com essa hostilidade. O ganha-ganha. Porque o Trump ele não faz nada, ele só faz business. Os americanos só fazem business. Né? Para eles pouco importa a política, dá para trás ou dá para frente. Tu te recordas há pouco tempo a intenção que teve o Donald Trump em relação à faixa de Gaza de torná-la uma riviera, né? Uma coisa inacreditável, né? A gente custa crer que isso possa ter sido uma pretensão. Né? Vou transformar o Canadá num estado americano. A Groenlândia vai ser minha, né? Então o imperador, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Agora, claro, tem o poder financeiro do mundo, né? Concentrado ali, e tem o maior poder militar do mundo ainda, né? É americano. Tu achas que o poder judiciário americano pode frear o Trump? Olha, já teve umas duas ou três, né? E ele tem a Suprema Corte. Aqui temos o judiciário atuante contra não freou, essas né? invectivas. Não freou, né? Ele deu golpe no Capitólio, invadiu o Capitólio, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada acontece. Não. Teve não sei quantos processos e... Né? Não aconteceu rigorosamente nada. Nada. Eu não sei se nós vamos ter se os Estados Unidos cairá exclusivamente pela perda do poder econômico ou se nós teremos algum movimento popular intenso que faça com que fique insustentável a permanência do Trump nos Estados Unidos. Porque em 1 ou 2 anos os Estados Unidos vai estar muito mais empobrecidos, os preços já estão subindo enlouquecidamente agora. Não é? Eu vi esses dias que só a carne aumentou 50% em mais de 70 estados, em mais de 70% dos estados americanos. Então, quer dizer, daqui a pouco vai haver uma movimentação popular contra o presidente Trump. Eu não sei, dentre os republicanos, como é que está a sustentabilidade política dele nesse momento. Mas já tem alguns querendo se abandoná-lo. Se ele perder 1 ou 2, e são pouquíssimos, ele perde a maioria no Congresso.
Sim. Se ele perde a maioria no Congresso, ele já não aprova mais. Não, isso é uma coisa... A lei maravilhosa que ele aprovou. Não. E como é que tu vês, Marrone, assim, o restabelecimento, tu achas possível o restabelecimento de uma humanidade um pouco mais consciente do que possa ser o real e do que possa ser o maluco? Assim, por exemplo, nas produções da subjetividade humana, nós vemos a presença tremenda de alguns elementos tecnológicos que vão cupinizando a mente nossa, não é? E vão moldando o nosso pensamento e até mesmo o nosso sentimento, no sentido que a riqueza máxima da Terra, os donos dessa riqueza, pretendem, né? Como é que tu achas, se é que te é possível antever algo, que nós venhamos a conseguir restabelecer uma espécie de retorno a uma consciência mais razoável? Porque hoje, não sei se tu viste, pelo menos no nosso meio, as pessoas sensatas são chamadas de esquerda. Sim. Né? Ou seja, a esquerda basta tu teres um argumento sensato comunista. O cara pode nem ser de esquerda. Até um né? legalista hoje Sim, claro, não tem. Né? Então, a sensatez ganhou essa pecha. O civilizado. O civilizado, né? Quer dizer, então, como é que tu achas que a gente consegue sair desse quebra-cabeças, Tia? Tu achas que vai ser possível pela via que eles próprios nos entregam? Eu acho assim, Pedro. Tu falou um pouquinho ali antes da ocupação do Congresso, né? Dessa questão do Congresso, da maioria conservadora e etc. Mas o quadro, na verdade, né? As cenas que a extrema-direita faz e que passa essa ideia, né, de que todos estão daquele lado e que pode acontecer o pior e etc. Mas, em que pese a reação do Congresso Nacional não ter sido imediata por iniciativa do presidente, pelas prerrogativas do presidente, que era mandar a Polícia Legislativa desocupar a sua cadeira e afastar os deputados de ofício, por 6 meses estão afastados. Isso teria que ser obra do Mota, né? Isso teria que ser obra de um presidente, que tivesse autoridade dentro da Câmara, mas o que se mostrou que ele não tem, né? Um serviçal do anterior, né? Então, assim, né, em que pese isso, né? Olha, não, isso aqui não pode, né, não pode ser sequestrado o poder, porque é um golpe. Né? Foi um golpe. Sequestraram e pediram resgate. O resgate é a lei tal para anistia. Uma participação triste, né? E importante de 2 representantes parlamentares gaúchos. Foi o Van Hatten e o Zucco. Né? E esta galera, né, que chegou nesta onda da extrema-direita, de violência, de mentira, de fake news, de lacração, é só esse bolinho que faz esses movimentos, né? Por quê? Porque eles estão abrigados pelas Big Tech, por isso essa repercussão toda, né? Quem é bombardeado, é impulsionado. Se falava lá do gabinete do ódio, dos robôs que impulsionavam e tal. No 2013, foi a grande experiência, 2013. Sim, botaram todo mundo na rua, através das Big Tech, sem ninguém saber o que estava fazendo na rua, mas foram. E aí, depois, os black blocs, que não tinha nada de black bloc, eram os kids pretos que estavam na rua, né? Eram os kids pretos que estavam na rua. Tanto assim que sumiram, né? Isso. Porque os black blocs não voltaram agora, né? Bom, agora voltaram. Os kids pretos apareceram agora, estão sendo condenados. Como kids pretos, como black blocs. Né? Exatamente. Né? Os generais, comandantes dos kids pretos estão sendo condenados. Né? Então, assim, esse movimento da extrema-direita tem muita repercussão. E pior, tem repercussão pelos canais oficiais, né? Os jornalões, as redes de TV, de rádio, todo mundo adora falar nisso, mas vem cá, gente. Né? Isso tem que ser secundário ao que está acontecendo. Né?
sobre a conjuntura que está acontecendo. Né? Nós estamos em guerra híbrida com os Estados Unidos, declararam guerra híbrida ao Brasil e aos BRICS. A Índia meteram lá 50% também. A Suíça, 39%, não sei por que cargas d'água foi isso, deve ser por conta das finanças lá. Só tem que ter uma razão, né? Porque lá não tem terrorista, lá não tem imigrante, lá não, né? O que houve? Né? Sim. Então, assim, eu penso que é um movimento de extrema-direita, minoria, e que vai para o leito natural, porque não foi pouca coisa esta unidade das instituições brasileiras, do Supremo Tribunal Federal, do Senado, mesmo a contragosto ou não, né, o presidente do Senado e o presidente da Câmara acompanham o presidente Lula nesse tema da soberania, do Supremo, que está certo, que isso, que aquilo. Né? Então, assim, há um colchão, digamos assim, no Brasil, né, de interesses nacionais, né, nós precisamos preservar nossa soberania, nossa autoridade sobre o país, etc., inclusive para fluir os seus próprios negócios. Mas é isso. Né? Então, eu acho que volta. Assim. Agora, claro, nós temos uma disputa, né, ferrenha para o ano que vem, Lula. Por quê? Tem que derrubar o Lula. O Lula é um estorvo na América Latina, é um estorvo no nosso quintal, é um estorvo para o mundo, fortalece o BRICS, etc. Mas não vai conseguir. Né? Acho que, assim, uma coisa que se sente é uma retomada desse espírito nacionalista. Né? Não mais vou bater bandeira, vou bater continência para a bandeira americana, vou botar a bandeira de Israel com esse governador de São Paulo. Nossa, loucura. Né? Sim. Aliás, é uma loucura, os cristãos... E sequestrar a camiseta da seleção. Os cristãos todos com... Isso é outra coisa. Com bandeira... Isso é uma... com bandeira de Israel, mas o que é isso? Né? É a própria fake news, não é? é? Isso é verdade, né? Então é sempre assim, é sempre uma postura descognitiva. Nós tivemos, né, os novos cristãos, agora estamos tendo os novos judeus. Os novos judeus, é um negócio assim que é incompreensível, mas eu acho que vai para o leito natural, né, as eleições brasileiras conseguiram sobreviver a este golpe. Fundamental 26, né? Conseguiram sobreviver a esse golpe, né? Vai ter eleição, vai ser urna eletrônica, vai ser nesse... Claro, tem influência do capital, tem influência disso, tem influência... Ok, mas, né, as instituições brasileiras foram preservadas. Tu te lembras quando o Brizola alertou sobre o casamento perigosíssimo do militarismo com as religiões, né? Com os evangélicos, dizendo que aí sim seria mais difícil. Tu achas que... porque eu também estive pesquisando esses dias a influência destes sujeitos das religiões empresariais, como eu chamo, que são esses neopentecostais. Eles, tirando talvez o Edir Macedo, que tem um contingente muito grande, esse mais feroz deles agora, que é o Malafaia, parece que a igreja dele está restrita a 50 mil pessoas. Não é pouco, mas não é tanto como os 1 milhão e tanto, 2 milhões, que tem este outro Edir Macedo, que não aparece em cena. Não? Mas como é que tu vês assim, essa relação? Eu sei que é complicado, às vezes até para que um prefeito fale sobre isso, mas estamos aqui conversando sobre assuntos da política, não assuntos, digamos assim, que sejam vinculados estritamente à análise dessa ou daquela religião, mas a questão religião na política. Sim. Como é que nós, num Estado laico, vamos ter uma penetração tão profunda das pregações religiosas a ponto de elas ingressarem na política em si, a ponto de viciarem eleições pela supressão da consciência popular, pela venda de mentiras, pela domesticação da mente dos obreiros. Como é que nós podemos, digamos, penetrar dentro das igrejas com honestidade, para dizer as coisas não são bem assim, tem uma outra versão, conheçam essa outra versão. Como fazer com que haja uma desradicalização? Tu achas que isso é possível? Eu acho que sim, né? É? Primeiro, eu acho que, assim,
o diálogo, né, é a própria diplomacia humana e nós temos que insistir, né, perseverar e etc. Agora, esse tema, né, eu acho também assim muito extremado, né, dizer, olha, os evangélicos são de extrema direita. Não, acho que a maioria não são. Não. Né? O que a gente viveu aqui, né? Um personagem que foi lá, né, e se batizou, tomou banho, não sei o quê, botou, né? Disse, agora eu sou o Messias. Tinha o Messias e tinha um mito, mas tinha um Messias, né? E as ideias são bem fortes e bem explícitas, né? Pátria, família, religião, né? É isso. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Né? Então, assim, é uma coisa forte. Qualquer um de nós se engaja nessa ideia força. Né? Ela é sucinta, ela é real, né? Para quem tem uma religião independente e tal. Né? E a pátria, bom, é isso. Né? Só que, bom, isso esconde, né? Esconde todo uma ideologia de exclusão, de contra imigrante, contra negro, contra isso, contra aquilo, que não aparece. E o cristão que está lá não percebe isso, né? Bom, mas se identificou, e o pastor, e isso e aquilo. Então, uma parcela, né? Tem muitos evangélicos que são do nosso partido, senador, deputado, vereador, prefeito, dúvida. etc. Não, e não né? podemos demonizar. E a maioria dos evangélicos no Brasil não são neopentecostais. E os neopentecostais, né, foram introduzidos no Brasil pela extrema-direita americana, Ku Klux Klan. Sim. Não é? Eu não tenho dúvida de que a maioria dos evangélicos não pertencem a esta dinâmica mais radical de compreensão da vida, de percepção da política. Tenho certeza nós já tivemos disso. um Estado brasileiro completamente hegemonizado pela religião católica. Olha o patrimônio que os católicos têm. Sempre cobraram dízimo. Sempre teve dízimo. Né? Então, a forma de organização das religiões, a nossa própria etc. colonização, do ponto de vista histórico. Exato. Nós tivemos aqui as missões. Né? Nós tivemos aqui especialmente no início jesuítas, né? Nós tivemos ao longo da história da colonização a chegada de membros eclesiásticos que tentaram domesticar a mente indígena, não conseguiram, e domesticaram então tentaram domesticar a mente negra. Então, assim, o Estado é laico exatamente por isso, que não tem nenhuma religião, não é um Estado teocrático, né? Sim, lógico. É a contradição com o Estado teocrático, o Estado democrático e laico, né? Que respeita a todos, a liberdade, né? Religiosa de cada um, etc. Agora, o mundo público da polis, né? Das questões concretas do ser humano, que é, né? O desenvolvimento, o trabalho, o bem-estar, a cultura, né? Isso não está restrito a uma ou outra. Isso é um bem comum de todos. E para isso existe o Estado, né? Para garantir este bem comum a todos, né? Que professam qualquer uma das religiões. Nós estamos nos encaminhando aqui para o fim, Marrone. Já a nossa ampulheta, que é o nosso mascote, já derramou ali as suas últimas gotas, os seus últimos grãos de areia, né? E eu queria te agradecer muito a presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi realmente muito bom. Não sei, meu filho, tu querias alguma pergunta para o prefeito, alguma coisa para finalizar? Não tenho mais nada para finalizar. Queria, obviamente, agradecer, né, cumprimentar o senhor. Muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi um episódio bem rico, assim, né, em questão de informação, em questão de opinião. Eu acho que foi bem construtiva a conversa. Sou muito grato. Acho que não falamos sobre as coisas da cidade, que isso tem muita gente para te perguntar. Falamos com o Marrone no seu pensamento mais amplo político, que eu acho que isso também é uma coisa que pouca gente toma contato, não é, com o teu pensamento político mais ampliado. Muito obrigado. Eu aqui findo, então, este segundo
episódio do Saperialdi, com a presença do amigo Fernando Marrone, prefeito municipal, cidade de Pelotas. E peço a todos que se inscrevam no nosso canal, cliquem lá no sininho para receber as notificações. É assim que funcionam os podcasts, né? Os canais de YouTube, com que eu estou me acostumando. Também não sei trabalhar muito bem com isso, mas aprenderei rápido. E que possam contribuir, não é? Quem quiser, com o Pix, que ficará embaixo na tela, não é? A chave Pix, quem quiser contribuir, assim como também estamos disponíveis, aí sim, no ambiente acadêmico, para palestras na área especialmente de filosofia. Quem quiser nos contactar para palestras, também ficará o nosso e-mail aqui abaixo. Muito obrigado, prefeito. Um grande abraço, um abraço na família, a qual eu também conheço há muito tempo. Vi as meninas do prefeito praticamente nascerem. Uma foi minha aluna. Agradeço. Teve a sorte. A Otávia. Agradeço ao meu filho. Obrigado, filho. Agradeço a equipe toda aqui. Muito obrigado.